Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Salomão começa o nosso podcast dizendo: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade. O início é fantástico, pois nos lembra justamente o que estamos vivendo atualmente no Brasil. Debaixo do sol, no lugar do juízo, temos visto o perverso ser solto, o falso agindo como se fosse honesto e o maldoso sendo tratado como inocente. Debaixo do sol, no lugar da justiça, temos encontrado a falta de caráter daqueles que deveriam governar para o povo, a injustiça sendo tratada como justiça e as ações dos perversos sendo praticadas desmascaradamente. Não sorria, nosso quadro é preocupante. Por isso, é importante que nos apeguemos cada vez mais, irmãos, amigos e queridos ouvintes, às Escrituras, para entendermos verdadeiramente o que está acontecendo e assim não nos assustarmos e nem nos vermos em um quarto escuro de onde dificilmente sairemos, já que não vemos nada. Veja, por exemplo, o caso do pai que foi preso por estar roubando leite para o seu filho. Diz as Escrituras no versículo 11 ao 13 de Lucas, do Evangelho de Lucas: qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo bem maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Não estamos aqui justificando o erro do pai. Roubo não é lícito para ninguém, mas até aquele que muitas vezes pratica a justiça, vive dentro da justiça, dentro das leis, se desespera às vezes, principalmente quando este vê um de seus filhos com fome. Entende? Não adianta dizer que não entende, porque se você é pai, certamente você irá entender a tristeza e o desespero do outro pai. Consegue ver que muitos, não aguentando o nosso atual momento, o nosso atual estado, acabam por praticar o que nunca fizeram, a fazer o que nunca pensaram ou imaginaram um dia fazer, agir, praticar. Estamos sendo acusados por algo que não fizemos, percebe? Ou estamos sendo acusados por algo que não fazemos, que não praticamos, que recriminamos, mas que atualmente fazemos porque dentro de casa tem alguém que está pedindo comida. Ah, mas isso não justifica. Realmente não justifica. Mas aquele que não fazia, agora ele vai fazer. Justificando ou não. Veja, pode parecer um absurdo o que eu falei, mas pense você como pai e o seu filho dentro de casa chorando. Veja, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram assim, dizendo: a mim quem pecou? Este os seus pais, para que nascessem cego. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se cumprisse, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Perceba que muitas vezes também justificamos o que está acontecendo com o outro ao pecado. Falamos que o problema dele é pecado ou dele ou da família, quando na verdade Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais. Ei, olha para cá, preste atenção no que estou dizendo. O cego está sendo acusado pelos discípulos de ser cego por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados de seus pais. Isso é um absurdo, gente. Percebe o absurdo? Percebe o que está acontecendo? Jesus imediatamente trata de cortar qualquer tipo de sugestão maligna que possa acontecer, e dizendo: nem ele pecou, nem seus pais. Ou seja, quem nasce cego não necessariamente é por causa de seus pecados, ou pelo pecado de seus pais. Você consegue entender e compreender isso? Nossos dias parecem ter escurecido. Portanto, que se cumpra as palavras de Salomão em nossos dias, que disse: Deus julgará o justo e o ímpio. Como morre um, também morre o outro. Todos são pó, e todo ao pó tornarão. Que Deus pronuncie a sentença em nossos dias, que o governo de Deus prevaleça sobre a injustiça, que o erro moral dos homens sem caráter seja desmascarado, que o culpado seja julgado e o malfeitor sentenciado. Meus amados irmãos, amigos e ouvintes, queria eu que o rei Salomão tivesse parado por aí, mas o mesmo no versículo 22 fechou este assunto dizendo: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar na presença do Senhor, do que o homem se alegrar nas suas obras, nos seus feitos, naquilo que ele conquistou, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, não há coisa melhor que considerar do que o trabalho honesto, obra de nossas mãos. Essa é a nossa maior porção e a nossa maior alegria. Por isso, desfrutemos de tudo que temos conquistado neste mundo com a aprovação de Deus, porque depois não voltaremos para ver o fim de tudo o que conquistamos. Que haja abundância em tudo que você faz e fizer, ganho, superioridade, proeminência e proveito junto com Deus, pois certamente no final tu não serás julgado como aquele que age injustamente, mas como aquele que faz este mundo viver justamente e não pecaminosamente. No final, você vai ser visto como aquele que viveu com justiça e não com a injustiça. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus, nestes dias, abençoe o pai e a mãe que tem visto seu filho chorar lhe pedindo comida. Ora a Deus para que Deus não permita que esse pai se perca. Ora a Deus para que Deus não permita que nada falte dentro dessa casa. Oro a Deus para que Deus venha abençoar aquele que sempre praticou a justiça, aquele que sempre praticou a verdade, aquele que sempre andou de forma honesta. No entanto, não me surpreenderia
se mais uma vez visse uma reportagem dizendo que um pai honesto, que até então era honesto, roubou comida para o seu filho. Não roubou joias, não roubou dinheiro, ele roubou comida para o seu filho. Não me surpreenderia isso. Que Deus nos abençoe nesses dias. Que Deus nos dê graça nesses dias. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso povo. Em nome de Jesus. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Graça e paz. Fui!